O diagnóstico precoce é a chave para a cura de um câncer. Mas em alguns casos, apenas uma cirurgia é capaz de revelar a presença da doença. Porém, uma pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais promete revelar com um teste na saliva quando um paciente estiver com um tumor na boca. O câncer de boca é uma doença silenciosa e que normalmente no começo não causa dor. O problema é que isso dificulta o diagnóstico e quanto mais tarde for identificado, menores são as chances de cura. A gente sabe que não só nossa experiência aqui do serviço, mas a experiência do Brasil como um todo, cerca de 80% dos pacientes que chegam até nós com diagnóstico de câncer de boca, o diagnóstico é feito tardiamente. Isso é muito ruim, porque o prognóstico fica comprometido. Então, a ideia é que o diagnóstico precoce seja antecipado. Só 20% dos nossos pacientes têm o diagnóstico de câncer de boca numa fase inicial. Então, e o tempo médio que esse paciente tem, desde o primeiro sinal, sintoma, até o comparecimento à clínica do diagnóstico, o tempo médio é de 6 meses. Essa dificuldade, considerada um problema de saúde pública, foi o que motivou a professora Adriana Paes Leme a elaborar uma pesquisa para facilitar o diagnóstico da doença e criar tratamentos personalizados para cada pessoa. Foi por meio da coleta da saliva de pacientes com câncer de boca que o trabalho foi realizado no CNPEM. Nós buscamos, por meio das técnicas que nós temos acesso aqui no CNPEM, principalmente, nesse caso desse trabalho, a espectrometria de massas, identificar e quantificar esses marcadores de que poderiam estar associados com um prognóstico de câncer de boca. A partir dessa fase de verificação, nós conseguimos definir marcadores, assinaturas de prognóstico, de forma que essa assinatura tem uma aplicação muito grande, em um grande potencial translacional, de forma que vai orientar os oncologistas, os clínicos, em relação ao tratamento mais adequado para essa doença e futuramente, no percurso dessa doença, o paciente provavelmente terá a menor chance de metástase ou recorrência do próprio tumor. Hoje, a única maneira de se ter o diagnóstico do câncer de boca é por meio da biópsia do tumor, o que requer uma cirurgia. Mas, sendo colocado em prática, o projeto vai viabilizar e facilitar a triagem de um paciente com suspeita da doença. Isso porque ele vai precisar apenas despejar saliva em um recipiente, para que essa amostra seja analisada. Além de ser um procedimento muito mais barato, é também uma forma bem menos invasiva de se ter o mesmo resultado. Em termos práticos, é entender qual que é o risco do indivíduo que está tendo a saliva analisada, qual que é o risco desse indivíduo ter uma doença mais agressiva do que a expectativa clínica nos dá. Hoje em dia, o arsenal clínico para predizer se esse tumor vai ser muito ou pouco agressivo ainda é muito limitado. Em outras palavras, além de individualizar o tratamento, a análise das amostras vai evitar que pessoas não contaminadas sejam submetidas a uma cirurgia apenas para investigação, o que não suspende a biópsia em pacientes positivos. A biópsia, ela é e vai continuar sendo o exame padrão ouro para o diagnóstico de câncer de boca. Não se faz tratamento de câncer de boca sem a confirmação microscópica, que seria a análise no laboratório de um fragmento removido na clínica e enviado para o laboratório para análise microscópica. Então, a biópsia, ela é e vai continuar sendo o exame padrão para que seja feito o diagnóstico. A pesquisa apresentou uma alternativa tão eficaz que foi publicada na revista Nature Communications. Nós continuamos trabalhando muito nessa linha desse projeto para realmente ter uma aplicação. Então, os resultados desse trabalho têm um grande potencial de aplicação. Nós estamos trabalhando na construção de biosensores, em colaboração aqui no CNPEM, tanto do LNBio como do LN Nano, com essa construção de biosensores baseado na definição de anticorpos baseados nos alvos que nós já identificamos. Ou seja, esses anticorpos serão imobilizados numa mini estrutura, né, de forma que eles vão reconhecer as proteínas da saliva. Então, essa é a nossa perspectiva. Atualmente, no Brasil, aproximadamente metade dos pacientes com câncer de boca, infelizmente, morrem, vão a óbito pela progressão da doença em menos de 5 anos. Esse é o objetivo geral de trabalho da equipe, tentar contribuir para uma melhor sobrevida pós-tratamento de câncer de boca no Brasil.